processuais, atos que as outras entidades, em princípio, tomam. Portanto, julgamos que há um atropelo enorme em relação à questão de legalidade que põe em xeque as teses que a CNE trouxe. Portanto, a julgar por isso, elencamos essas questões que são preliminares, que nós elencamos em duas. Não é? Uma delas é o respeito pela aquisição progressiva dos atos, dos ensinamentos que o Conselho Constitucional nos tem dado. E a segunda questão tem a ver com a questão da nulidade. Parece que o grande cavalo de Troia que a CNE nos trouxe é a questão da nulidade. Portanto, chamamos a atenção de que a nulidade não é uma figura, não é um mecanismo, podemos assim dizer, barato, e que o legislador, normalmente, quando tem interesse com um determinado normativo, tenha esta figura de nulidade, ele o faz de forma expressa. E na lei eleitoral no seu todo, assim como na lei dos partidos políticos, esta figura não aparece, a não ser nos casos expressos que aqui os meus colegas vão trazer. Portanto, são estas duas questões preliminares que nós julgamos que são pertinentes. E depois o recurso adentra-se em elencar as questões que, uma a uma, a Comissão Nacional de Eleições trouxe como as suas razões, de facto, para a decisão que julgou tomar. Debatemos essas questões na terceira fase e terminamos com a conclusão. E o pedido, que é aquilo que é mais importante aqui saber, é um pedido para a anulação da deliberação, não no seu todo, mas na parte que afeta a CADE. Portanto, acreditamos que nesta fase era a fase das candidaturas e não da inscrição dos partidos. Portanto, tudo aquilo que veio a contaminar esta fase é razão bastante para que o Conselho Constitucional anule. Mas temos aqui um posicionamento do nosso presidente, representante da CADE também, que é um posicionamento que a sociedade precisa ter, e depois passaremos para questões de pormenor e apreciam as fases de perguntas que acredito que tenham várias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Compatriotas, a coligação Aliança Democrática foi notificada pela Comissão Nacional de Eleições no dia 19 de julho de 2024, pelas 13 horas, para receber a deliberação número 82/CNE de 2024, de 17 de julho, onde esta anula a participação da CADE nas 7ª eleições legislativas e 4ª eleições de membros da Assembleia Provincial e governador da província, mas que ao mesmo tempo não revoga a deliberação número 59, CNE/2024 de 9 de maio, onde é diferida a inscrição da CADE para participar nas 7ª eleições legislativas e 4ª eleições de membros da Assembleia Provincial e Governador de Província e publicadas no Boletim da República. Deste modo, a CADE reuniu em sessão extraordinária da Assembleia Geral para analisar a deliberação recebida e chegou às seguintes conclusões. A CNE mentiu para o povo moçambicano ao afirmar que a CADE não reúne requisitos como pode a CNE deliberar a inscrição da CADE e depois, ao mesmo tempo, deliberar a nulidade. A CNE usurpou competências que não lhe dizem respeito. A CNE busca, a todo custo, prejudicar aqueles que, no seu entender, são ameaças para o seu estômago. Não imaginaram que a CADE seria a esperança do povo moçambicano ao ter como candidato o engenheiro Venâncio Mondlane nesta corrida eleitoral, principalmente porque as massas abraçaram a causa de salvar Moçambique e que a mesma tem delegações provinciais, distritais, de localidade e na diáspora. Portanto, a CNE é causa dos conflitos em Moçambique, tomando como exemplo concreto da Guerra das Hostilidades. Portanto, a CADE deliberou, primeiro, informar ao povo moçambicano que desde a fundação da Coligação Aliança Democrática em 2018 participou em todas as eleições nos mesmos moldes, ou seja, nunca foi exigido o averbamento por não vincar nos requisitos afixados pela lei. Segundo, submeter um recurso ao Conselho Constitucional como órgão com competência de reposição da legalidade e da verdade ao povo moçambicano, o qual já o fizemos de acordo com a prova documental que daqui a nada terão a ocasião de conhecer aqui com o meu colega. Terceiro, convocar uma marcha pacífica do âmbito nacional e internacional para o próximo dia 27 de julho de 2024, ou seja, no sábado, pelas 14 horas, como forma de protestar contra a violação dos direitos basilares do povo moçambicano, que são de eleger e ser eleito, direitos esses violados pela CNE. Quarto, comunicar aos órgãos de soberania, ao povo moçambicano, à comunidade internacional e de sociedade civil das ações que estão sendo tomadas e a execução da responsabilidade dos danos a serem causados, caso o Conselho Constitucional não reponha a verdade e a legalidade. Quinto,
O Conselho Constitucional, se não repor a verdade de acordo com a lei, será uma prova inquestionável da inoperância das leis no país e que estaríamos diante de um Estado falido. Sendo assim, devolveremos a soberania ao povo, de acordo com o número 1 do artigo 2 da Constituição da República, e não nos responsabilizaremos pelos danos que essa ação venha a causar, cabendo ao povo decidir da melhor forma. Queremos exortar ao Conselho Constitucional a reposição da verdade e da legalidade, dando provimento do recurso que representa a vontade soberana do povo e que a mesma reuniu todos os requisitos exigidos por lei dentro dos prazos estabelecidos. Não obstante, de acordo com o princípio de aquisição progressiva dos atos eleitorais, a fase da inscrição já passou, ficando apenas a fase da análise das listas individuais, onde esta fase também teve o seu fim dessa data de afixação das listas no dia 19 de julho. Para toda a sociedade moçambicana, especialmente aqueles que se juntam à causa de salvar Moçambique, exortamos muita calma e paciência, apesar dos ânimos estarem a um nível mais alto, como a bomba relógio. Aguentemos, firmes, e confiemos no trabalho sério do Conselho Constitucional, o mais alto órgão de garante da legalidade na República de Moçambique. Este país é nosso. Salve Moçambique. Cidade de Maputo, aos 22 de julho de 2024.